A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos nesse culto de doutrina da Igreja Assembleia de Deus, do Ano Bom, na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Quero cumprimentar o pastor presidente, pastor Felipe Bene. Quero agradecer a Deus pela tua vida e pela oportunidade de estar aqui nessa noite no seu culto de doutrina. Quero agradecer também ao presbítero Geiel de Oliveira, nosso amigo, que nos fez o convite para estar aqui com os irmãos. Irmãos, nós estaremos falando sobre a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. E para tal, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de número 8. Usaremos esse texto como base para o que nós estaremos estudando. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fique conosco e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos da temática da salvação, o Antigo Testamento ele usa diversas terminologias para falar da salvação. Seja livramento, ou salvação, ou conceder vitória, ou redimir. Então, ou escapar, ou tirar alguma pessoa de algum lugar, preservar a vida, escapulir. O Antigo Testamento usa muito dessas expressões para se referir à salvação. E a salvação no Antigo Testamento, ela poderia ser jurídica, ela poderia ser pessoal, ou ela poderia ser nacional. E um exemplo de uma salvação nacional é o texto de Israel sendo livre das mãos dos egípcios. Uma salvação no sentido nacional. Uma salvação física nós vamos encontrar no texto de Salmos, no capítulo de número 39, no verso 8, que diz o seguinte, que o Davi, ele apela para que Deus ele o livra das suas transgressões, ou seja, as transgressões de Davi são algo que o deixa inquieto, e Deus ele precisa de livrar, de salvar o próprio Davi dessas transgressões. Um tipo de salvação moral no Antigo Testamento também está no texto de Salmos, de número 36, versículo 29. E vos livrarei de toda a imundícia. E vos livrarei de toda a imundícia. Deus, falando para o povo, queria livrá-los das imundícias que pertenciam a ele. O próprio Deus, no Antigo Testamento, ele se revela como Salvador. Salmo de número 18, versículo 14, fala que Iavé é Salvador. Ou seja, ele é aquele que livra, ele é aquele que resgata, ele é aquele que tira alguém de uma situação complicada. No próprio livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 3, no versículo de número 15, nós vamos ver o proto-evangelho, que é Deus, ele virando para o homem, depois da queda, e falando para ele que da semente da mulher viria alguém, sairia alguém, que iria esmagar e pisar na cabeça da serpente. Então, no texto de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, nós vamos ter o proto-evangelho, ou seja, é o evangelho que vem antes. É o anúncio daquilo que Deus, em Jesus, iria fazer por nós na cruz do Calvário, né? E no Antigo Testamento a salvação ela estava muito atrelada com Deus, escolhendo representantes para libertar, para salvar ou para possibilitar algum tipo de escape. Exemplo, Moisés é alguém que é escolhido por Deus para salvar. Nós vamos ver os juízes também sendo pessoas que são instrumentos de Deus para possibilitar a salvação. Seja a salvação por meio de um inimigo, seja a salvação de uma nação, seja a salvação por meio dos próprios pecados, das transgressões das pessoas. Deus ele enviava pessoas para possibilitar
a salvação. Só que quando nós já chegamos no texto do Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte, que o Filho do Homem, ele veio buscar e ele veio salvar aquilo que se havia perdido. Ou seja, Deus, ele agora, quando ele está falando de salvação, ele não está enviando outros representantes para possibilitar a salvação. Deus, ele envia agora o seu próprio Filho. Ou seja, o próprio Deus que vem para possibilitar a salvação por meio de Jesus Cristo. E é tão interessante que Jesus Cristo Salvador. E Salvador é uma tradução de uma expressão grega que é soter. E o Salvador, o soter, ele era uma palavra, era uma expressão que era muito utilizada na época do Novo Testamento. Mas era uma expressão que ela se referia a reis, era uma expressão que se referia a governantes, era uma expressão que se referia a pessoas que tinham um poder muito grande de poder livrar ou libertar a vida de alguém. E alguém que fazia algum benefício por meio do povo. Ou seja, a expressão Salvador era muito ligada e atrelado a reis. E é justamente nesse contexto que Paulo, lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 1, Paulo fala assim, Jesus Cristo, nosso Salvador. E é de grande valia esse apontamento de Paulo, porque em um cenário onde o Salvador é o rei, era tipo um Herodes, era tipo um imperador, era tipo um governador de algum lugar, era algum político que tinha o nome de Salvador. Paulo, ele chega e fala assim, o meu Salvador é Jesus. O nosso Salvador é Jesus. E é muito importante nós, como igreja, no cenário que nós estamos, nunca perder esta noção, que o nosso Salvador, que o nosso Messias, que aquele que cuida de nós é Cristo. Paulo estava falando para alguém que achava que o Salvador deles era alguém político. E Paulo se refere, Jesus, nosso Salvador. É de grande valia para a igreja atual. Mas vamos lá. Qual que é a definição de salvação? A salvação, ela é o livramento do poder, da maldição do pecado e a restituição plena da comunhão do ser humano para com Deus. É Deus, ele restaurando a comunhão do ser humano com ele, por meio de Jesus Cristo. E essa salvação, ela é mediante a fé, mediante a graça, e ela tem um resultado na nossa vida que é o arrependimento. Ela precisa de provocar a confissão e o arrependimento. É a restauração do relacionamento do ser humano para com Deus. O ser humano quebrou o seu vínculo com Deus. A sua imagem e semelhança com Deus, ela foi esfacelada na queda. E Deus, ele quer restaurar aquilo que se havia perdido. E nós vamos ter alguns textos que falam de salvação. Eu quero colocar alguns aqui para os irmãos. Primeiro, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E uma palavra que é bom nós meditarmos nesse texto, que é a palavra imputar. É uma expressão que é emprestada do termo jurídico da imputação. E o que é a imputação? É você colocar algo na conta de alguém. É você atribuir alguma coisa sobre alguém. Aí o texto de 2 Coríntios capítulo 5 vai falar que Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Ou seja, Jesus, quando ele estava nos reconciliando com o Pai, ele não colocou os nossos pecados na nossa conta.
ele pegou os nossos pecados, ele fez a imputação e colocou ele nas contas do próprio Cristo. E é interessante que quando nós falamos de imputação, não está falando de que, por exemplo, nós não estamos querendo falar, e o texto não fala isso, que Cristo, o fato dele imputar o pecado é como se ele tivesse pecado. Não é isso. Ele só assume a culpa pelo meu erro. Ele só assume a responsabilidade por algo que eu fiz. Ele só tem todas as consequências do pecado como se ele tivesse feito. Só que foi eu que fiz e você que fez. Ou seja, é colocar na conta de alguém como se aquilo fosse propriedade da pessoa. E é tão interessante que a imputação era tanto uma imputação de pecado e também a imputação de justiça. E a imputação de justiça e agora que Deus coloca em nós a justiça, na nossa conta, aquilo que não era nosso. Deus olha para mim e para você e na justificação Ele nos declara justo. E o que é nos declarar justo? Quando Ele olha para mim e para você, quando eu e você é justificado por Ele, Deus, Ele olha para nós e vê a justiça de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. Ou seja, a justiça de Jesus é imputada a nós e o nosso pecado é atribuído a Cristo. É só Deus para fazer algo assim. Seres humanos falhos, seres humanos pecadores, seres humanos que não merecem nada, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. E a salvação, ela é um ato da graça de Deus. Ela não é por mérito humano, é um ato divino. E quando nós falamos de salvação como ato, é importante nós termos essa noção, porque diferente da santificação, que é um processo, a santificação, que é um processo, a salvação, ela é um ato de Deus. Por isso, o fato dela ser ato de Deus, ela pode ser perdida, né? Nós vamos falar um pouquinho mais aqui na frente. A salvação, ela é um ato de Deus. Na cruz do Calvário, Deus estava consigo reconciliando o mundo. Salvação, ato da graça soberana de Deus. E quando nós falamos da salvação, surge uma pergunta, que é debate de algumas pessoas. Qual que é o alcance da obra salvífica de Jesus? Ou seja, quem que é alcançado pela morte de Jesus? Aí surge uma pergunta e tem 3 respostas para essa pergunta. A pergunta é a seguinte: por quem que Jesus morreu? Por quem Jesus morreu? Nós, assembleianos, nós temos uma crença. Mas quais são as outras crenças? A primeira crença é no sentido de um universalismo absoluto. Que se Jesus morreu por todos, todos vão ser salvos. E isto não é uma concepção bíblica. Isto é heresia. E a segunda resposta para que por quem Jesus morreu é uma resposta particularista. Ou seja, que Jesus ele morreu apenas por uma classe, um grupo seleto de pessoas e que apenas essas pessoas vão ser salvos. Só que, biblicamente, quando nós, pentecostais, assembleianos, respondemos essa pergunta, por quem Jesus morreu? A nossa resposta é, Jesus, ele morreu por todos. Jesus morreu por todos. No sentido de que nós chamamos de expiação ilimitada. Ou seja, a morte de Jesus, ela não foi para um grupo seleto de pessoas. A morte de Jesus foi para todos. E ela é eficaz para os eleitos. E é justamente nós afirmarmos, da mesma maneira que está no texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4. Deus quer que todos os homens
venham ao conhecimento da verdade. Tito 2:11, porque a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação para quem? Todos os homens. Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem? Todos. João capítulo 1, versículo 7, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos cresçam. Então, quando nós falamos da salvação, muitos textos bíblicos corroboram para que Jesus, ele morreu por todos. Mas essa salvação, ela só vai ser eficaz mediante a fé, mediante ao arrependimento e mediante a uma vida com Cristo, né? O próprio texto de Romanos, né? Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Ou seja, a salvação, ela não é limitada a um grupo seleto de pessoas. A salvação, ela é ilimitada. Jesus, ele morreu por todos, mas ela só vai ter alcance para os que têm fé, para os que vão se arrepender, para os eleitos, né? Vamos lá. Predestinação. Quando a gente fala de salvação, não tem como nós fugirmos desse tema, que é a predestinação. E predestinação é um tema bíblico, é um tema que está na Bíblia. Mas como eu e você interpreta esse texto, que vai ser o tom da conversa. Porque existem duas maneiras de interpretar, basicamente, esse tema, que é um tema bíblico, né? E eu quero ler para os irmãos dois textos. Um texto é o texto que está em Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 ao 30. Mas, basicamente, esse texto diz o seguinte: pois o que dantes conheceu, a estes também ele predestinou. O que dantes conheceu, a estes também predestinou. É um texto que está falando de predestinação, mas é um texto que está falando de predestinação mediante um conhecimento prévio de Deus. Predestinação por presciência. Um outro texto que nós vamos ter também é o texto de Efésios, no capítulo 1. A partir do versículo 4, diz o seguinte: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então nós temos basicamente dois tipos de interpretação de predestinação. Geralmente os calvinistas interpretam a predestinação baseado em apenas uma coisa: vontade de Deus. Por que Deus predestinou alguém? Por causa da vontade. Por quê? Porque ele quis assim. E nós, arminianos, crentes assembleanos, pentecostais, nós afirmamos que há a vontade de Deus. Com certeza a vontade de Deus, ela não pode ser negada, mas na vontade de Deus está atrelada a presciência de Deus. Deus, ele sabe de antemão o que vai acontecer, a minha atitude, a sua atitude, se eu vou me arrepender, se eu não vou me arrepender, o que vai acontecer na minha vida. A predestinação que nós cremos é uma predestinação baseada na presciência. E por que nós não cremos num determinismo de salvação ou condenação antes, ou por decretos, ou antes da criação, ou antes de qualquer coisa? Porque se um homem, ele foi predestinado para a salvação, por decreto divino, não deixando a possibilidade do homem escolher ou não a Deus, a crucificação de Jesus, ela seria então algo secundário. Pensa comigo. Se a predestinação antes da criação é o que vai determinar a salvação ou condenação de alguém, então a crucificação ela seria secundária, né? Então por isso que nós não cremos que a predestinação pela simples vontade de condenar ou de
salvar, nós não cremos nesse tipo de predestinação porque ela é uma coisa tirana. E nós não cremos em um Deus tirano. E a cruz de Cristo, ela não serviu para simplesmente um protocolo. É por meio da cruz de Cristo, é por meio do ato gracioso da morte de Deus que nós fomos salvos, né? E, por exemplo, e se nós somos salvos ou condenados apenas por algo antes, condenados ou salvos por algum decreto antes, o John Wesley ele vai questionar o seguinte: se os salvos já foram escolhidos, qual é a necessidade da pregação e da evangelização? Né? Se os salvos já foram escolhidos antes da criação, qual que é a necessidade, então, da pregação e da evangelização? Né? E aí vai entrar um tema muito rico para nós, que é a questão da eleição. Porque para um calvinista, a eleição ela é individual. Né? E nós cremos que a eleição ela não é individual. Nós cremos que Deus ele elegeu a igreja. Deus elegeu um povo para estar. Nós cremos na eleição corporativa, onde Deus não pré-escolhe pessoas, mas Deus pré-escolhe a igreja, onde Deus não pré-escolhe os israelitas, mas Deus pré-escolhe Israel. O texto de Efésios, né, capítulo 1, versículo 5, você vai ver a expressão de eleição de uma forma plural. Você vai ver a expressão de eleição de uma maneira plural, não de uma maneira singular, como se fosse pessoa por pessoa. Olha o texto, Romanos capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Está o texto aqui de adoção, está o texto aqui de predestinação, mas está falando de uma predestinação no sentido de coletiva. Nos predestinou. Não é uma predestinação individual. Vamos lá. Então vamos lá. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao quê? A fé em Jesus Cristo. Ela está relacionada à presciência, que é um conhecimento prévio de Deus, se eu e você vai converter ou não, se eu e você vai receber no nosso coração Jesus como nosso Salvador, tudo isto é mediante ao conhecimento prévio de Deus. Mas ela não vem de vós. Ela é dom de Deus. Efésios 2:8, o primeiro texto que nós lemos aqui. Pela graça sois salvos por meio da fé ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o ato da salvação, ele parte de Deus. A salvação pertence a Deus, né? Só que Deus ele nos faz participantes da salvação. Como que Deus nos faz participantes? Ela pertence a Deus, ela é por meio de Deus, ela é por meio da graça, não é por nada, não é por meio de obras, não é por meio de algo que eu e você fez, mas ela é por meio da ação de Deus. Por isso que a salvação, ela é eterna, a salvação, ela é completa, e a salvação, ela é eficaz. A salvação, ela é eficaz. E o que essa salvação, então, ela gera em nós, ela promove em nós? E é tão interessante que Paulo, quando ele vai falar de salvação, tem muita gente que, quando vai ler Paulo, sempre vai apontar para o tema da justificação. E apesar do tema da justificação ser um dos temas centrais de Paulo, só que Paulo ele dá muita ênfase a um outro tema que muitas pessoas ainda não observam muito, que é o tema da novidade de vida, o tema do estar em Cristo, nova criatura o conceito de estar em Cristo em Paulo ele é muito presente.
Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Principalmente no texto de Romanos, nós vamos ver muito essa expressão se repetir. Estar em Cristo. Estar em Cristo. Um dos resultados da salvação é o estar em Cristo. E o estar em Cristo promove, provoca em nós uma nova vida, uma nova atitude, um novo estilo de vida, um novo jeito de falar, um novo jeito de andar, um novo jeito de vestir, um novo jeito de comunicar, um novo jeito de trabalhar. É nova vida. Promove alguma mudança em nós, né? Estar em Cristo significa que Deus não vê as nossas imperfeições. Ele vê a justiça de Cristo, do seu próprio Filho, feita por nós em nosso lugar. Você tem o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 13, e o texto de Hebreus, no capítulo 8, no versículo de número 12. Né? Vamos lá. Justificação. A justificação é o ato de Deus nos declarar justo. Ela nos declara justo pela morte de Jesus na cruz do Calvário. A minha culpa, a sua culpa, ela é lançada em Jesus. E a justiça de Deus é lançada em nós. É o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque o próprio texto de Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, vai falar o seguinte, ó. Se a justiça, ela provém da obediência à lei, Cristo, então, ele morreu debalde. Ou seja, se é a nossa justiça, se nós temos justiça própria, por causa de alguma coisa, de obediência, de lei que alguém faz, Cristo, ele morreu em vão. E Cristo, ele não morreu em vão. A morte de Jesus, ela é eficaz. A justificação, ela tem origem na graça de Deus, Romanos 3, 24. A provisão da justificação é o sangue de Jesus e por meio da fé. Efésios, capítulo 2, versículo de número 8. E qual que é o resultado da justificação? É paz com Deus. Nós temos a paz com Deus, Romanos 5, 1, e também nós somos preservados da ira de Deus. É o que Deus tem feito para nós. Vamos caminhar. Então, a salvação, ela é um ato de Deus, ela é um ato da graça de Deus. E nada pega Deus de surpresa. Né? A morte de Jesus, eu quero até pontuar algo que eu acho interessante, por exemplo, tem muita gente que às vezes acha que o Satanás ele ficou alegre quando Jesus ele estava morto, e tem muitas pessoas que até usaram em pregações que o Satanás estava fazendo festa lá no inferno, quando Jesus ele estava sendo crucificado, como se ele tivesse um momento de mais alegria. E é interessante porque é justamente ao contrário que o texto bíblico nos fala. Porque Satanás, ele está doidinho para impedir Jesus de chegar à cruz. Ele vai tentar Jesus, se você prostrar meus pés, se você fizer isso, eu vou te dar. Satanás, ele, por todo o percurso de Jesus, ele quer impedir Jesus de chegar à cruz. Porque sabe, se Jesus chegar à cruz, está acabado. Se Jesus chegar à cruz, ele morrer, ele vai me salvar, ele vai te salvar. Ou seja, na crucificação de Jesus, se tinha alguém que não estava alegre, era Satanás. Porque ele sabia que naquele momento da cruz, era a derrota dele. E principalmente por meio da ressurreição. Quantas vezes Jesus já tinha falado que ele ia ficar 3 dias, ele ia ressuscitar? Ele sabia que ele ia ressuscitar. Ele queria impedir Jesus de chegar na cruz. Mas não impediu. E por isso que eu e você é salvo mediante a graça. E uma outra expressão para a gente falar também de salvação é a adoção. Porque nós somos feitos herdeiros de Deus. Nós somos feitos participantes de uma herança que não era minha, que não era sua. E por meio da morte do Filho,
O próprio Filho me deu e te deu a autoridade de ser irmãos dele e filhos do mesmo Pai. Nós somos adotados. E a adoção é alguém ter o mesmo direito que o filho tem. É uma expressão grega que é huitésia, que significa estar no lugar de filho e desfrutar dos mesmos privilégios que um filho tem. Eu acho tão interessante que na Roma Antiga tinha um costume que se tinha alguém que era escravo, alguém que era uma criança, alguém queria adotar essa criança, a norma para adoção era essa pessoa que queria o adotar, pegar ele na mão, levar ele até um juiz e perguntar para ele, mediante o juiz, você quer ser meu filho? Você quer ser meu filho? Em uma mão, essa pessoa tinha o preço que iria pagar por ela. E na outra mão, ela estava segurando a criança. Você quer ser meu filho? E para o juiz, a criança ou alguém que estava sendo adotado ia falar assim, sim, eu quero ser seu filho ou não quero ser seu filho. E mediante essa resposta dessa pessoa, falava, declaro que esta pessoa ou essa criança é meu filho de acordo com a lei romana. Por quê? Ela foi comprada por esse dinheiro. Imagine, Deus ele pegando esse costume local para falar da nossa adoção, eu e você e o pecado nos dominando, e Jesus ele agora nos adotando e com o preço que foi pago ao próprio Deus, eu e você agora tem os mesmos privilégios de ser chamado filho de Deus. Isso é o que nos deixa mais alegre. Porque eu e você não é apenas mais criatura. Passamos do estágio de criatura para filhos de Deus. Ou seja, pertencemos à mesma família. E falar de salvação também é falar de graça. E o que é a graça de Deus? Para nós falarmos de graça, não tem como nós fugirmos de um assunto que é a depravação total. O que é a depravação total? Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. O texto de Romanos também fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, se existe uma doutrina que dá para ser comprovada empiricamente, a olho nu, é a depravação total. É só você ligar o jornal, é só você olhar para o lado, você vai ver como que o ser humano é depravado, como que o ser humano ele corrompeu a imagem e semelhança de Deus. Só que a graça, ela nos alcança. Por isso que todos pecaram e que todas as pessoas também carecem e precisam da graça de Deus. A salvação é pela graça. Em que sentido? A iniciativa é de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa, foi Deus que veio ao nosso encontro, foi Deus que enviou Jesus. Tudo parte de Deus. É Deus. Deus proveu a salvação a todas as pessoas. Mas essa salvação só vai se aplicar àquelas pessoas que creem. Só vai se aplicar às pessoas que creem. E na teologia arminiana existe um conceito de graça, que é a graça preveniente. O que é essa graça preveniente? É como nós falamos que a salvação ela é por Deus, ela é oferecida por Deus. E quando nós falamos também que nós temos a fé, nós temos essa resposta da salvação, por isso que na teologia arminiana nós utilizamos uma expressão que é graça preveniente. É como se Deus, ele nos enviasse uma sedução a nós, aquela disposição de ouvir o Evangelho e compreender aquilo que Deus falou conosco. E mediante essa sedução que Deus me faz e te faz, eu e você pode escolher se nós estaremos livres com Ele, ou se nós estaremos fora daquilo que Ele tem reservado para nós. Ou seja, a própria fé que você tem nele
o próprio arrependimento, a própria graça que me faz um dia reconhecer que sou ser humano pecador, também é enviada por Deus. Ou seja, todo mundo é indesculpável diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, eu não fui escolhido, eu não faço parte desse povo. Todas as pessoas têm opção de, por meio da graça de Deus no nosso coração, ter a certeza e poder escolher o caminho certo ou o caminho errado. E quando nós falamos de graça, existem dois conceitos de graça, que é graça resistível e graça irresistível. A teologia calvinista fala que a graça ela é irresistível, ou seja, quando ela chega na vida de alguém, não tem como alguém resistir a esta ação. Só que nós, pentecostais, arminianos, cremos que a graça ela é sim irresistível. Em que sentido? Vamos usar alguns textos da Bíblia. Sempre Deus ele falando com o povo, e esse povo resistindo a Deus. Provérbios 1:25. Porque chamei e vocês recusaram. Rejeitou o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Atos no capítulo de número 7, no versículo de número 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Estão resistindo a Ele. Mateus 23, versículo de número 37. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como filho, mas você não quis. Todos esses textos falando de como que Deus ele estava buscando o povo, querendo o povo, e o povo nem aí para Deus. Romanos 10, versículo 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Olha o texto aqui no Novo Testamento, nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos que o Evangelho chega e vai falar, nem todos obedecem. Aí ele vai pular lá para o Antigo Testamento. Quem creu na nossa pregação? Nem todos creem na pregação mediante a ação do Espírito Santo de Deus. O nosso Deus, ele não é tirano. O nosso Deus, quando a gente fala de amor, e sempre a linguagem de amor é aquela linguagem da sedução, é aquela linguagem da conquista, é aquela linguagem do flerte, aquela de lançar algo para alguém, pescar os sinais e entender que alguém está amando. Deus te ama, mas Ele não é tirano. Ele quer que eu e você responda ao amor, aos sinais que esse Deus está mandando para nós. A graça de Deus é manifestada salvadora perfeita, mas ela não é irresistível, pois poucas pessoas ignoram o Evangelho e algumas pessoas resistem sim ao Evangelho da graça de Deus, né? Então, vamos caminhar. E quando a gente fala de graça, quando nós falamos de salvação, e surge aquela pergunta, a pessoa pode perder a salvação, pastor? Uma pessoa que foi salva por Deus, ela pode algum dia perder aquilo que um dia Deus deu para ela, né? Então eu quero falar com os irmãos que é falsa aquela afirmação de que uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Nós vamos no texto, o que a Bíblia nos fala acerca da salvação. E a Bíblia fala da possibilidade de se apostatar da fé. A Bíblia fala de pessoas que não fazem bem do seu livre-arbítrio e abandonam o caminho de Deus. Vamos usar alguns textos. Hebreus, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12, diz o seguinte: Vede, irmãos, que nunca haja entre vós um coração mau e infiel. Para quê? Para se apartar de Deus, para sair de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé,
cuidado, olha, para você não cair. Hebreus 10, também no versículo número 23, diz o seguinte: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de pecado. Olha o que esse texto está falando assim. Se eu e você pecar voluntariamente, depois de ter conhecido, recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Ou seja, perdeu aquilo que ele tinha conseguido. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o vosso trabalho viesse a ser inútil. Irmãos, imagina, Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalonicenses, que tem muitas pessoas que podem trabalhar em vão e no final o trabalho é inútil, em vão, ou seja, perdeu aquilo que um dia conseguiu, mediante a graça de Deus. Vamos lá. Embora nós cremos que, embora a salvação seja oferecida gratuitamente a todos os homens, de graça, ela, uma vez que ela é adquirida, ela precisa de ser zelada e ela precisa de ser confirmada. Por isso que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, alguém pode sim perder a salvação que um dia conquistou mediante a graça de Jesus, não por mérito próprio, se essa pessoa não perseverar até o fim. E a salvação, existem os resultados dela, que é a regeneração, a santificação e a glorificação. A regeneração, nós já chegamos até a pontuar algumas coisas aqui, que é a nova vida, o estar em Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ezequiel 11, 19. Eu vou tirar de vocês esse coração de carne, esse coração de pedra, na verdade, e eu vou colocar em vocês um coração de carne. Ou seja, Deus está falando assim, é nova vida. É nova vida. E quem tem nova vida, eu gosto muito da metáfora do João, de depois que Jesus ele conversa com Nicodemos sobre nascer de novo. Aí Jesus ele fala com ele assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer e ouve a tua voz, você não sabe de onde ele vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quem é nascido do Espírito, quem é regenerado, Deus ele me leva e te leva para onde? Para onde ele quiser. Na vontade dele, no desejo dele, nós somos simplesmente guiados, como o vento, como a folha, aonde Deus quiser nos levar. Ou seja, aquela pessoa que acha que tem uma nova vida, mas é ela que quer direcionar a sua vida para tudo enquanto é lado, esquece. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos orientar. É o Espírito Santo de Deus que tem que nos falar e nos levar somente para onde Ele quiser nos levar. E a santificação? A santificação, quero usar o texto aqui de Romanos, no capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: agora libertos dos pecados e feitos servos de Deus, tendes o fruto da vossa santificação. Santificação é um processo, né? Mas eu gosto muito daquilo que Paulo ele fala. Eu gosto muito de jogar os dois paralelos de obras da carne e frutos do Espírito. Obras da carne estão muito, as obras, né? A expressão obras está muito atrelado ao que fazemos. Ação humana. Aí você vai ver todas as obras da carne, ou seja, aquilo que o ser humano faz. Glutonaria, tudo enquanto é coisa horrível. Mas, paralela a ela, vai ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é aquilo que o ser humano faz.
A metáfora de fruto que Deus dá e que Paulo também coloca, o fruto você não faz o fruto ele nasce. Obras da carne, aquilo que é feito. Fruto, aquilo que nasce. E a santificação, ela está justamente colocando aqui como uma das metáforas da santificação, o fruto. Ou seja, eu só vou ser santo se algo nascer em mim. Eu só vou ser santo se algo nascer na minha vida. E só vai nascer algo na minha vida se eu e você tiver a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Não nasce nada em mim se não tiver Deus. Não existe santificação se não tiver o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que faz nascer em nós, gerar em nós o fruto. Obra é o que você faz, é o que o homem faz, obra da carne. Mas fruto do Espírito é aquilo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer nascer na nossa vida. Sede santos porque eu sou santo. Por que devemos ser santos? Porque Deus é santo. E só pode servir a um Deus santo quem quer estar da mesma maneira desse Deus que também é santo, né? E a glorificação, ela é a etapa derradeira desse processo da salvação. Nós temos o texto aqui de Romanos, no capítulo 8, versículo 30, diz o seguinte: e aos que justificou, a estes também glorificou. Né? É uma transformação do corpo. Você tem a salvação, você tem a regeneração, você tem a santificação. É Deus nos santificando. E a glorificação é Deus nos enchendo da sua glória, Deus nos enchendo da sua graça. E um dos apontamentos bíblicos para a glorificação, a gente pega o próprio Cristo, Cristo ressurreto, que ele, depois que ele ressuscita, ele se alimenta, mas ele atravessa a parede, é um corpo glorificado, né? Então tem coisas que a gente fala, tipo assim, como que um corpo que é corpo, mas atravessa a parede, se alimenta, toca, é mistério, é mistério. É o que Deus tem reservado para nós. É quando o mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é corruptível se vestir da incorruptibilidade. É quando a morte for tragada na vitória. Glorificação. E finalmente, o destino dos salvos. Para onde os salvos eles irão? João, no capítulo de número 14, versículo 1 e 2, diz o seguinte: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. E nós vamos ver uma metáfora muito usada no Novo Testamento, mais precisamente em Hebreus e em Colossenses e também em Pedro, que é a metáfora dos peregrinos na terra. Nós somos peregrinos, nós não somos deste lugar, apesar do ser humano ser pó da terra, mas nós somos peregrinos, nós temos a fagulha que Deus ele coloca na nossa vida e que nos dá a sensação de que a gente precisa de voltar para casa. E onde é o nosso lar, onde é a nossa casa, é o céu de Deus. Por isso que o Jesus ele fala assim, para que onde eu estiver, vocês vão estar também. João, capítulo número 14, versículo número 3. Ou seja, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. Nós temos uma pátria que nos espera. E tem muita gente fixando residência no meio do caminho, esquecendo que o nosso lugar não é aqui. Deus ele tem uma ideia de relacionamento. Onde eu estiver, vocês vão estar também. Deus ele quer se relacionar com a tua noiva. Por isso que ele cria, e a criação dele que se perde, ele vem para salvar e buscar. E quando ele nos restaurar, nos glorificar, nos levar para estar com ele, ele quer ficar conosco. Relacionamento. E quando a gente fala de céu, é muito difícil para mim e para você que está no seu lar, entender essa noção de céu. Mas é interessante que Deus ele utiliza de coisas que nós conhecemos para falar de coisas eternas.
para falar de coisas maravilhosas e para falar de coisas que não cabem no nosso entendimento. Aí ele utiliza ruas de ouro, muros de cristais. E é interessante que quando nós falamos de rua de ouro é aquilo que é precioso para mim, aquilo que é mais valoroso aqui na terra. E Jesus e Deus, quando vai falar para mim, para você do céu, ele fala assim, aquilo que é valioso para você aqui, que é o ouro, que é o top, lá no céu é rua, lá no céu é chão, lá no céu é lugar de andar. É Deus querendo mostrar para nós que aquilo que é precioso para mim e para você aqui, lá em cima é simplesmente coisinha de chão. Imagine o resto. Imagine as outras coisas. Imagine o que Deus tem reservado para nós. A salvação é pela graça, a salvação é pela morte de Jesus na cruz do Calvário, mas ela requer fé, ela requer arrependimento, ela requer constância, porque somente aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E é o que Deus tem reservado para nós. Por isso que nós falamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram aqui conosco, e mais precisamente o pastor Felipe Bene, pastor presidente da Assembleia de Deus do Ano Bom, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe o senhor, sua família e toda essa igreja que está sobre a vossa liderança. Deus abençoe os irmãos cada dia mais e mais e fiquem na paz do Senhor. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês.